Agora nós vamos falar sobre o primeiro dos contratualistas, que é Thomas Hobbes. Quem é Thomas Hobbes? Ele viveu no século XVII, é um inglês, e ele contrariou o pensamento político clássico, fundamentado na ideia de uma natureza humana, racional e virtuosa. Para Thomas Hobbes, o homem é imanentemente mau, egoísta, individualista. Então, o ser humano, na sua natureza, ele é egoísta. Então, ele vai cunhar a expressão: o homem é lobo do homem. Ou seja, o homem, no seu estado natural, ele está em constante disputa e violência, a guerra de todos contra todos. Essa é a visão aí originária que Hobbes tem da condição humana, ou seja, da natureza humana primitiva. O homem é lobo do homem. O homem está em constante guerra. E aí ele escreve duas obras, que é Do Cidadão, ou The Thief, e o Leviatã. O que ele escreve nessas obras? O que ele vai dizer para que se chegue aí ao pacto social? Olha o que ele vai dizer. A lei natural levaria os indivíduos a estabelecer um pacto entre si, renunciando à sua liberdade em favor de um governante, o soberano. Assim, todos passariam a submeter igualmente aos poderes a ele transferidos e que apenas ele poderia exercer. Tais poderes permitiriam a criação e a aplicação das leis civis, bem como a prática da coerção, ou seja, o uso da força para reprimir certos comportamentos. Então, o filósofo afirmava que o pacto era caracterizado aí pela renúncia dos poderes e liberdades individuais de todos em favor de um governante. Resultaria na instituição de soberania e o Estado civil. Então, o poder soberano representado pelo governante e pelo Estado defenderia o cumprimento do pacto, ainda que à força, mas sempre respeitando o direito natural. Então, para Hobbes, a condição natural primitiva é guerra de todos contra todos. Então, o contrato social seria a renúncia dos direitos individuais ao Estado, em nome da paz civil, para que não existisse esse choque, essa guerra de todos contra todos, e todos possam viver em paz. Então é isso que Thomas Hobbes vai falar sobre o pacto segundo Thomas Hobbes. Então é o contrato social para garantir a paz segundo Thomas Hobbes, que vai escrever aquela obra, O Leviatã, que representa aí o Estado. E depois de Thomas Hobbes, o próximo contratualista é John Locke. Então John Locke vai seguir aí, também é um inglês do século XVII, e ele teve grande influência na filosofia política. O que John Locke vai dizer? Então ele é tido como uma referência para o surgimento do liberalismo. Ele é um aí dos expoentes da doutrina conhecida como liberalismo. Assim como Hobbes, ele também construiu suas teorias com base nos conceitos de estado de natureza e contrato social. Ele também construiu mais ou menos dessa natureza. Porém, contrário às afirmações aí de Hobbes, Locke considerava o estado de natureza uma condição de liberdade e igualdade, em que o direito natural possibilitava a cada indivíduo a busca de seu próprio bem. Olha, contrário a Hobbes, que dizia que o homem é lobo do homem, que viveu em constante choque e também em constante guerra, para Locke não. Para Locke, aí o ser humano era uma tábula rasa, ou seja, o ser humano nem é bom e nem é mau. E o estado de natureza era aí de insegurança generalizada, principalmente por conta da propriedade privada. Então, o contrato social aí para Locke seria a renúncia parcial dos direitos individuais para o Estado atuar em serviço dos
cidadãos. E a propriedade privada, para John Locke, era um direito natural. Isso que ele dizia, diferente aí de Thomas Hobbes. E para falar um pouco mais dos contratualistas, nós temos que falar também de Jean-Jacques Rousseau. E o que ele vai trazer de diferente aí de Hobbes e de John Locke. O que ele vai trazer? Ele vai dizer que o direito natural é um conjunto de direitos universais e inalienáveis do ser humano. E a natureza humana primitiva, como é ela segundo Rousseau? Rousseau vai dizer assim: o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe, que é a teoria do bom selvagem, que o homem no seu estado primitivo ele é bom, mas a partir do momento que ele entra em contato com a sociedade, ele passa a se corromper. Então o homem é bom, mas a sociedade o corrompe. Então esse estado de natureza é um individualismo improdutivo para Rousseau. E o contrato social aí para Rousseau seria uma transferência dos poderes individuais para a vontade geral, em contrapartida do benefício comum. Então eu confiaria os meus direitos individuais em detrimento do direito de todos, o direito comum a todos. Esse é o contrato social para Rousseau. E a propriedade privada para Rousseau é uma apropriação indevida, mas reconhecida socialmente. A sua principal obra foi Sobre o Contrato Social, em 1762. Então, esses são os contratualistas, que foram Hobbes, John Locke e Rousseau. Mas nós temos ainda figuras importantes, como a de Montesquieu. E é sobre ele que nós vamos falar agora, porque ele também vai falar sobre o pacto social ou contrato social. Então, Charles Louis de Secondat, ou o Barão de Montesquieu, foi um dos representantes franceses do contratualismo no século XVIII. Ele refletiu sobre a relação entre as leis e as diferentes formas de governo. Defendeu a instituição de 3 poderes autônomos no Estado civil. Então, assim como Locke, Montesquieu também discordava do conceito de Hobbes de estado de natureza, de guerra de todos contra todos, que o homem é egoísta, é individualista. Segundo ele, a condição humana original não se caracterizava pela guerra, mas pela fraqueza e pelo medo. Esses fatores teriam levado os seres humanos à aproximação mútua, uma vez que apenas organizados em sociedades, eles poderiam adquirir força suficiente para disputar interesses entre si e com os outros grupos. Portanto, aí, para Montesquieu, a guerra, as armas e as dominações teriam surgido somente na vida em sociedade. Então, ele acreditava aí que a natureza era regida por leis harmônicas, de origem divina. Então, infelizmente, aí os homens quebraram essas leis, trazendo aí conflitos e guerras, tá certo? Então, por isso que havia aí a necessidade do Estado civil, ou organizado com base aí no pacto social. Então, essas novas leis acabariam sendo desrespeitadas também por alguns indivíduos, por isso era preciso instituir formas de punição no Estado. Então, de acordo com Montesquieu, as leis civis variavam e deveriam fazê-lo, segundo o contexto de cada povo e forma de governo adotada por ele. Na obra que ele escreve, O Espírito das Leis, o filósofo apresentou as seguintes classificações dos governos e suas relações com as leis civis. Ele vai apresentar a forma de governo como democrático, monárquico e despótico. O que ele vai dizer sobre o democrático, que é a participação de todos? O monárquico, de um, segundo as leis. E o despótico, que é o governo de um pelo medo dos súditos, ou seja, um tirano. Isso que ele vai falar
sobre as formas de governo. E ele também vai fazer uma divisão dos poderes. Olha o que ele vai falar sobre a divisão dos poderes. Olha o que ou a tripartição do poder. Ele vai dividir entre poder legislativo, executivo e judiciário. O que ele vai dizer? Poder legislativo cria as leis. Poder executivo governa segundo as leis. E poder judiciário julga os casos de acordo com a lei. Então, essa é a contribuição de Montesquieu, que ele aproximou-se aí do liberalismo de John Locke, sendo contrário aí ao absolutismo, ao regime de governo que Hobbes foi acusado aí de justificar e que seria abalado aí pelas revoluções que vieram posteriormente. Este é Montesquieu. E por último, e para encerrar a nossa aula sobre o Pacto Social, nós falaremos de Immanuel Kant e sobre o Pacto Social. Então, as teorias do justnaturalismo e do contratualismo repercutiram também no pensamento alemão. Então, aí no século XVIII, o filósofo Immanuel Kant adotou o contrato social como hipótese para explicar a origem e os objetivos do poder político. Então, ele apresentava o contrato social como um princípio a priori, ou seja, antes da anterior à experiência. Isto é, uma ideia racional, e não como um fato ocorrido em determinado momento histórico. Em vez de revelar a origem histórica do Estado, esse princípio indicava como ele deveria ser. Então, olha aí, o filósofo julgava necessária a limitação da liberdade original dos indivíduos, para que eles pudessem obter uma nova forma de liberdade garantida pelo Estado, na condição de participantes de uma comunidade, isto é, do povo. Então, Kant elencava aí, para que isso fosse possível, elencava 3 princípios, a saber, viver honestamente, não cometer injustiça contra ninguém, receber o que lhe cabe como direito. Então, a condição dos estados entre si era comparável à dos indivíduos no estado de natureza. Ou seja, uma liberdade brutal, capaz de gerar disputas. Ele buscou estabelecer um estado entre a política e moral, por meio do cosmopolitismo, ou seja, é a doutrina daquele cidadão do mundo. Para Kant, então, a existência de um Estado mundial ou universal poderia garantir a igualdade entre os cidadãos, uma república mundial, o cidadão do mundo, onde você pudesse andar, não existiriam fronteiras, existia apenas um Estado, e isso garantiria aí igualdade entre os cidadãos. Esse era o pensamento de Kant, cosmopolitismo, ou seja, a doutrina que vê o ser humano como cidadão do mundo. Kant o entendia como princípio regulador do progresso, destino do gênero humano, possibilitando integração universal. Falamos de Hobbes, falamos de Locke, falamos de Rousseau, falamos de Montesquieu e falamos de Kant sobre o pacto social. Isso é política, isso é filosofia. Até mais, valeu!